Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Olha, eu estive aqui todos os dias convidando vocês a olhar para a consciência de vocês com responsabilidade, com compromisso, com disciplina. E hoje é o 6º dia que eu estou falando sobre como achar as peças do seu quebra-cabeça. Depois eu vou falar como montar essas peças. Mas primeiro é preciso a gente reconhecer as pistas que estão aí. Desde a hora que a gente chegou aqui. Aliás, desde a hora da nossa concepção. Se a gente tiver como conversar com nossa mãe ou nosso pai, nós podemos entender o ambiente onde fomos gerados, as circunstâncias onde nosso pai e nossa mãe se uniram e nos conceberam. Porque a partir desse momento, nós recebemos influências que são importantes para a gente entender quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Porque não é possível viver uma vida boa e feliz se a gente não tiver clareza das razões pelas quais nós chegamos aqui e para onde nós estamos indo. Eu venho falando, dando pistas, porque eu sou uma terapeuta da linha ayurvédica, né? Uma medicina sagrada indiana, que é uma filosofia de vida, que leva você a repensar a maneira como você está levando a sua história, como você está construindo a sua história de vida. Então, quando eu fiz o curso, que já faz mais de 10 anos, eu venho o quê? Modificando completamente a minha maneira de ver o mundo, de estar na vida e de reagir à vida, de agir na vida. A medicina tradicional indiana, a chinesa, a japonesa, essas medicinas, elas nos ajudam a olhar para a vida de uma maneira mais ampliada, onde a gente compreende que o nosso corpo físico, com sua constituição, que tem uma herança genética, que tem uma herança da nossa ancestralidade, e que foi vivendo, depois que chegou aqui, sofreu, viveu, aprendeu ou não aprendeu, mas vivenciou situações que geraram traumas, dificuldades, bloqueios, que foram fazendo que a gente fizesse determinadas escolhas que muitas vezes não foram também escolhas saudáveis e que aí foram criando os bloqueios em nossa constituição física, em nossa constituição emocional, em nossa constituição mental. Às vezes bloqueios que nos impedem de ver a vida em sua face verdadeira, em sua essência. A gente fica ali fechada no mundinho do raciocínio que a gente construiu. Ou será que não, que construiu ou foi herdado também a maneira como a gente vê o mundo? E eu falei que a medicina ayurvédica compreende o mundo a partir de 5 elementos. É preciso que vocês assistam os vídeos anteriores, porque eu venho dando boas chaves, boas dicas para você começar a pesquisar você nesse mundo. Por que você reage de uma determinada maneira e como é que você pode corrigir certos desequilíbrios. Porque depois que a gente instala um desequilíbrio, se a gente não cuidar, ele vai se agravando. O desequilíbrio, o que é? Um excesso de um desses elementos, que é água, terra, fogo, ar e o éter. Eu vou dar um exemplo hoje do elemento ar. O que é que esse elemento pode causar em excesso quando está na nossa constituição? E o nosso mundo, a nossa sociedade, acaba nos incentivando a ter a adquirir um acúmulo de ar. Por que ar? Ar está relacionado ao pensamento, ao conhecimento, à informação. E nós somos estimulados, inclusive, a pensar informação, conhecimento como poder. E, nesse mundo, o poder é cobiçado. Nós somos incentivados desde muito cedo, na infância, a ter poder, porque associamos poder ao amor, que não é. Mas vamos lá. Então eu passo a vida querendo saber mais, conhecer mais, ter mais informação e, claro, polarizando a minha vida nisso e negligenciando outras dimensões da minha vida. Porque toda vez que eu invisto um tempo maior em adquirir, em acumular um determinado, consumir um determinado bem, e conhecimento e informação é um bem,
eu negligencio, né? Eu vou deixar de estar investindo meu tempo em outras coisas. Então, muitas vezes, ao invés de eu estar olhando para os meus relacionamentos, dando espaço para conversar com meus irmãos, pais, filhos, amigos, conversar comigo mesmo, escutar quem eu sou, minhas emoções, eu estou sempre lendo, sempre estudando e aí me afastando da realidade. Então eu vou precisar ter cuidado para que eu possa estar cuidando de que existe um certo equilíbrio desses elementos em minha vida para eu poder ter saúde. Então eu ia dizer que tem o excesso. Como é que você pode verificar que você está com excesso de ar? Uma pele seca, a pele seca que descasca com facilidade, o cabelo seco. Quem já tem esse elemento, já nasce com esse elemento, uma quantidade maior, na sua constituição, vai tender a se desequilibrar mais nesse elemento. Mas mesmo nós, que é o meu caso, eu não tenho, eu nasci com mais fogo e água, eu sou pita, a minha constituição é pita. Se você quiser mais informações no site Saúde como Caminho, você vai ver as classificações dentro dos tipos humanos que a Ayurvédica esclarece que existem, né? É pita, vata e kapha. Então, se você quiser aprofundar no site Saúde como Caminho, você tem um artigo escrito sobre isso. Mas vamos lá. Então vamos dizer que eu sou uma dessas pessoas viciadas em leitura, em informação, estou sempre no celular, né? Estimulando a minha mente, naturalmente eu vou estar adquirindo, né? Acumulando ar. Isso vai gerar uma congestão. Então a tendência é que a minha mente fique mais acelerada. Eu crio uma certa inquietude. Por quê? Porque começa a circular em mim uma quantidade excessiva de informação que eu não consigo processar e nem consigo viver segundo essas informações. Então, ao invés de me ajudar, o conteúdo acaba me fragmentando mais, porque eu distancio o meu pensar do meu sentir e do meu agir. E uma pessoa saudável é aquela que consegue ter uma certa harmonia entre o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E, acima de tudo, tudo isso guiado por uma profunda conexão com Deus, que está associada, essa conexão com Deus está associada ao elemento éter, que é esse sopro de vida, essa centelha de vida que existe em todos nós e que precisa ser cuidada também, que precisa ser alimentada. Nós precisamos alimentar nossa constituição, né? Com o elemento éter, com o elemento água, com o elemento fogo, com o elemento ar, tudo. Nós precisamos ter um pouco e cuidar para que nós possamos ter um pouco a cada dia desses elementos. Então, se você se polariza, você pode olhar para o seu corpo e avaliar o que é que está em excesso. Se você está com o pensamento agitado, se a sua pele está muito seca, se você sente que as unhas estão muito quebradiças, a osteoporose. A osteoporose é sinal também que o elemento ar está em muito excesso. Então, por quê? Porque o osso fica mais poroso e com facilidade de quebrar. Então, o elemento ar acaba trazendo uma certa fragilidade para a nossa constituição. Em excesso, ele é necessário, mas em excesso, ele vai trazer fragilidade. Então, a gente precisa ter cuidado para ir aprendendo a administrar o conteúdo certo. Não é só comer as proteínas, carboidratos, que a gente vai, vitaminas necessárias para a gente ter saúde. Nós precisamos ampliar a nossa compreensão sobre o que é saúde e como é que eu posso cuidar de mim de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais consciente. Então, todas as terapias, a maioria das terapias integrativas, elas nos ajudam a olhar para a gente dessa maneira mais integrada. Eu não olho só para o meu corpo físico, eu olho para o que eu estou sentindo, até percebo que o que eu sinto afeta meu corpo físico, por exemplo, o meu estômago, ele é o primeiro afetado diante de uma situação tensa, né? Dá aquele frio no estômago. Isso aí é uma prova que nosso corpo ele é constantemente afetado pelo que a gente sente e como a gente compreende a vida. Então, se eu estou vendo a vida de uma maneira difícil,
eu estou vivendo um momento de ansiedade, de medo, isso vai gerar toda uma química no meu corpo e com o tempo desequilíbrio, e esse desequilíbrio com o tempo uma doença no meu corpo físico. Então, vamos lá, gente, vamos aprendendo a decifrar os sinais. Eu vou, aos poucos, com cuidado, trazer vocês para essa compreensão de achar as peças do seu quebra-cabeça. Essa é a nossa palavra-chave, essa é a nossa razão aqui do canal agora. Achar as peças do seu quebra-cabeça. E depois a gente vai montar essas peças para você ter consciência de onde você veio e para onde você está indo. Agradeço a presença de vocês. Se puderem dar um like, fazer um comentário, fazer perguntas, eu estou aqui para ajudar vocês e para responder, ok? Fiquem com Deus. Até mais tarde ou até amanhã.